A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 3 das lições bíblicas adultos, que tem como título Ciúme, o mal que prejudica a família. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E hoje estaremos comentando a lição 3, ciúme, o mal que prejudica a família. O texto áureo encontra-se em Tiago, capítulo 3, versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Verdade prática. O ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Leitura bíblica em classe. Encontra-se em Gênesis, capítulo 37, versículo 1 a 4, 11, 18, 23, 24 e versículo de número 28. Então vamos lá, meus amados irmãos, comentar a lição 3. Ciúme, o mal que prejudica a família. Nesta lição nós vamos ter como personagem principal José, ou melhor, a família de José, porque nós vamos falar sobre ciúme. Então, nós estaremos voltados unicamente para o aspecto da criação de José. Observe que a lição não é para falar sobre a vida de José, porque é um erro muito comum que acontece nas escolas bíblicas dominical, as pessoas deixarem de ver, de se aterem ao tema proposto pela lição, porque nós estamos comentando sobre relacionamentos em famílias. Então a primeira lição não foi para falar sobre Abraão e Sara, mas sim da precipitação, ou seja, quando a família age sem pedir orientação de Deus. Na aula passada, a predileção dos filhos não foi para falar sobre a história de Rebeca, Isaac e seus 2 filhos, não, mas para falar sobre a predileção. E hoje, da mesma forma, nós estamos para falar sobre o ciúme que foi gerado na família de Jacó por ele amar a um de seus filhos em detrimento do outro, ou seja, ele demonstrava de forma enfática que tinha uma preferência por um de seus filhos. E é disso que nós vamos falar nessa lição de hoje, falar sobre José, enfatizando o conflito que houve dentro da família de José. Primeiro ponto, o autor vai falar sobre a falha no tratamento dos filhos, vai falar sobre a preferência de Jacó. A Bíblia nos fala que Jacó foge da presença de Esaú, seu irmão, com medo de ser morto, porque ele rouba a primogenitura e rouba a bênção que foi dada por Isaac. Essa história todos conhecem. E Jacó vai para uma terra que não é a sua, e lá ele começa a trabalhar para um homem e começa a gostar de uma moça, e essa moça era chamada Raquel. E ele faz um trato com aquele homem para se casar com Raquel. E o homem chamado Labão fala: eu te dou a Raquel para você se casar, mas você trabalhe para mim 7 anos. Ele trabalha 7 anos e no dia agendado para o casamento, que era costume na época, o noivo não vê a noiva e só via praticamente no outro dia, depois de coabitar com ela, ou seja, de manter essa relação, de se fazer homem dela e mulher dele. E o que acontece? O pai entrega a filha mais velha, porque era também um costume da época, ou seja, Jacó foi enganado. Por que nós estamos falando isso? Porque a história começa desde o seu casamento com Leia, que ele se casa com Leia enganado e trabalha mais 7 anos para casar com uma mulher a qual ele amava, que era Raquel. E ele trabalha mais 7 anos e se casa com Raquel. Porém, quando ele está casado com Leia e com Raquel,
há um empecilho, vamos falar, um obstáculo no meio, porque a mulher que ele amava, ela era estéril. E Leia não, Leia começou agora a ter filhos e começou a dar filhos a Jacó. Pois bem, Jacó, quando foi ter José, de Raquel, Leia já tinha 6 filhos. É claro que eu não estou contando com os filhos da concubina, das servas, que era um costume na época também, que o que aconteceu com Isaac e Sara, que deu Agar para fazer-se de Agar a barriga de aluguel para gerar filho para Sara, ou seja, era um costume da época, era uma lei que semítica que permitia esse tratamento. E Jacó também usou desse artifício para com as suas esposas. Então ele já tinha 10 filhos, mas Deus abre a madre de Raquel. E Raquel agora tem um filho, e esse filho é da sua mulher preferida. Observe que a preferência, que o amor que Jacó tinha já era desde antes de José nascer, porque ele amava a Raquel. E você vai observar que nós não vamos falar aqui, que não é o contexto da lição, que todo filho que Leia vai tendo, ela vai tendo filho e vai achando e colocando nome, porque o nome dos filhos tem um significado para obter o amor de seu esposo. Os significados dos nomes do filho dela remetem a isso, porque ela desejava o amor, que ela era desprezada em detrimento de um amor maior que ele tinha por Raquel. E por isso Jacó tinha uma preferência por José. É claro que é errado porque ele deixava isso transparecer. Ele tinha um tratamento especial por José, que era o filho único da mulher da qual ele amava, pela qual ele trabalhou 14 anos, porque nos primeiros 7 anos ele foi enganado, mas ele trabalhou mais 7 anos em busca daquela mulher a qual ele a amava. E essa mulher que ele amava era estéril, e depois de 10 filhos, ele tem um filho na sua velhice, que é José. E ele demonstra essa toda preferência por José quando ele vem e dá a José uma túnica de várias cores. Observe que ele tratava José de um modo especial. José também agia de modo especial para com ele. Por quê? Porque José entregava, ou seja, delatava seus irmãos quando eles iam apacentar o rebanho de seu pai. Eles diziam que nós vamos apacentar em tal lugar, quando na verdade não ia, mentiu e ia para outro lugar. E José falava tudo de errado que eles faziam. E isso aborrecia seus irmãos. E além do mais, José começou a ter sonhos. Observe que José agora começa a ter sonhos. E isso não impactou tão ferozmente na vida dos seus irmãos quando o dia que José é presenteado com uma túnica. A Bíblia nos fala que ele foi presenteado com uma túnica. O que aconteceu aqui, meu irmão, é algo muito sério. Por quê? Porque aqui nós estamos vendo de maneira enfática que Jacó estava praticamente dizendo que quando eu morrer, o líder, o cabeça da minha família vai ser José. Porque de fato, de Jacó e Raquel, José era o primogênito, mas não de todos os seus filhos. Observe como a história está se dando, desenrolar da história. E José agiu de maneira precipitada, inexperiente, porque a Bíblia fala que ele tinha 17 anos. É a mesma coisa que se algum de nós for ser promovido na empresa, o chefe dizer, eu vou promover você a determinada posição. E a pessoa sai dali achando que já tivesse aquela posição. E foi o que José fez. O pai dele, quando dá aquela manta, aquela túnica a ele colorida, estava dizendo isso. E José deveria guardar para si. Mas devido à sua inexperiência, à sua pouca idade, o que é que ele faz? Começa a vestir aquela túnica que era
o diferencial. E a partir daquele momento, meu irmão, os seus irmãos agora não aborreciam mais, no sentido de deixar de aborrecer, não, mas aumentou mais ainda aquele sentimento, ou seja, o ciúme ficou exacerbado, ou seja, eles procuravam de toda maneira eliminar aquele obstáculo que estava sendo colocado na vida deles. Porque o 11º filho agora seria colocado como cabeça deles todos. E além do mais, o menino começou a ter sonhos. E Deus certamente estava mostrando para José que iria fazer dele um líder, mas ele usava aquilo, meu irmão, a sua inexperiência. Não era arrogância, não, porque o autor da lição coloca como arrogância, mas não era arrogância, era inexperiência mesmo. De não compreender, de não entender. E você vê até pelos sonhos que ele tinha, que ele não tinha interpretação dos sonhos, ele apenas dizia o que sonhou. Por isso os irmãos dele chamavam ele até de sonhador mó, porque ele só vinha interpretar sonho depois que ele passa pelo moinho de Jeová. E o que os seus irmãos fazem com ele? Vendem-o, rasgam-lhe a túnica, porque até para ele ver seus irmãos onde estavam, ele estava com a túnica, porque a Bíblia fala que quando os irmãos jogam ele no poço e depois tiram e vendem ele para os ismaelitas, midianitas, pegam a túnica dele, rasgam e sujam com sangue de um animal, para dizer que ele foi morto por um animal, ou seja, ele andava com aquela túnica. Ele mostrava para os seus irmãos que ele seria o líder, mas era uma atitude de inexperiente, de um garoto que não entendia ainda os propósitos de Deus para a sua vida. E o que aconteceu? A inveja fez com que os seus irmãos não entendessem os desígnios de Deus na vida de José. O ciúme, a inveja, o medo de perder a posição, e tudo isso contribuiu para eles não entenderem o desígnio de Deus na vida de José. E o problema começou todo aí. Por quê? Porque foi um problema gerado por uma preferência que Jacó, seu pai, deu ao seu filho. Jacó não só porque Jacó certamente entendia e compreendia que Deus tinha um plano na vida de José. Porque quando José tem o sonho de que o sol, a lua e 11 estrelas se curvam a ele, conta aquilo para seus irmãos e para seu pai, a Bíblia fala que Jacó guardava aquilo no seu coração, porque ele entendia e sabia que Deus tinha um plano na vida de José, mas o que ele não poderia fazer era mostrar preferência por um dos filhos em detrimento dos outros, e isso causou ciúme, porque a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Então, como os filhos são herança do Senhor, a Bíblia não está dizendo que é um mais novo ou mais velho ou do meio, não, mas a Bíblia diz que os filhos, ou seja, todos. E Jacó tinha que entender isso, que todos os filhos são herança do Senhor. E ele tratou a José com um modo especial, dando-lhe uma túnica, que o autor vai prosseguir no segundo tópico, falando o ciúme como causa de conflitos, porque naquela época era costume alguém ter túnica, era sim, mas túnica de no máximo 2 cores, meu irmão. Hoje é até mais fácil ter túnica, porque hoje nós temos a coloração artificial. A tecnologia avançou de tal forma que é mais fácil fazer uma túnica de qualquer cor. Mas naquela época, imagine só, algumas pessoas até dizem que era túnica de uma realeza. Não era túnica como todos usavam no seu dia, nas ocasiões especiais. José não, José tinha uma túnica especial. Era uma túnica não de mangas curtas, como era costume, mas certamente de mangas longas. Não que iam até os joelhos, mas que iam até os tornozelos. Ou seja, era uma túnica, estava mostrando que era uma realeza, que ele tinha uma preferência por aquele filho. E o que aconteceu gerou ciúme. E o ciúme é um agente de conflitos, meu irmão, familiar. E foi isso que aconteceu, porque o ciúme é uma obra da carne. E quando o homem está na carne, meu irmão, ele vai agir segundo a emoção da sua natureza caída. E foi isso que eles fizeram. Por quê? Porque aquilo foi sendo alimentado todo dia. Imagine só, o filho mais novo recebe a túnica. Era como se Jacó estivesse dizendo: esse aqui que vai gerenciar as empresas, esse aqui que vai gerenciar os negócios da família. Era isso que estava acontecendo, meu irmão.
E além do mais, Jacó dá a túnica e José agora começa a usar a túnica todo dia. Vai lá ver teus irmãos onde eles estão com a túnica. Olha, eu tive um sonho. Eu vi 11 feixes. E o meu se punha no meio de todos. E os 11 se curvavam diante de mim. E aí levou o seu apelido. Lá vem um sonhador mor. Porque ele sonhava. Mas ele não interpretava. Ele não compreendia. Então, meu irmão, José, fique bem claro isso, não agiu com arrogância, agiu por inexperiência, por não compreender, por não entender os desígnios de Deus. E ele não entendia, e seus irmãos vieram também a não entender. E isso causou ciúme, causou inveja. E o que fez isso acontecer na vida de José, fez com que ele fosse para uma terra distante. Agora o menino, inexperiente, mimado pelo pai, o menino agora que vivia debaixo das asas do pai, protegido pelo pai. Isso é muito claro, meu irmão, que quando Jacó está voltando para a sua terra a encontrar Esaú, ele não sabe se Esaú vai recebê-lo bem ou mal. O que é que ele faz? Ele coloca os seus servos e as suas servas na frente, Leia com os seus filhos no meio e Raquel com José ele coloca por último. Observe como ele tinha um cuidado especial, tanto por Raquel quanto por José. Então, Jacó tinha preferência sim, tanto por Raquel quanto por José. Mas agora, meu irmão, Deus iria levar o menino para ele se tornar um homem, para ele aprender a crescer, a ele ter experiência, para ele passar pelo moinho de Deus, porque Deus, meu irmão, quando ele quer agir, ele faz como ele quer. Talvez se José não agisse por inexperiência naquele momento, mostrando para os seus irmãos que o pai de fato tinha uma preferência por ele, mas que ele relevasse toda aquela situação, talvez os planos de Deus, talvez a sua história seguisse outro caminho, porque os planos de Deus seriam cumpridos na vida dele, mas Deus usou os desígnios que o homem, até mesmo errando, se precipitando, fazendo com que vá buscar outros caminhos, Deus faz com que os seus planos sempre venham a ser cumpridos. E foi isso que aconteceu. Deus, meu irmão, cumpre todos os seus planos na vida de José. E tudo aconteceu por causa do ciúme. Porque o pai preferiu a um filho a outro. O pai tem 11 filhos. Quando vai presentear, dá o presente melhor que tem a José. E foi pior do que isso. Os outros não receberam o presente, apenas José. E o ciúme começa a ser, meu irmão, implantado no coração das pessoas por isso. E isso é em todos os relacionamentos, que é o tema do trimestre, relacionamentos humanos. Quando dá preferência a uma coisa em detrimento de outra, isso acontece em todos os aspectos da vida, seja nas amizades sinceras, no relacionamento profissional, na vida conjugal. Quando se dá preferência a um em detrimento do outro, vai causar confusão. É claro que na vida conjugal a preferência, a predileção é claro pelo seu companheiro, pela sua companheira. O homem agrada mais a sua mulher, tem que agradar, porque é a sua esposa, em detrimento, sim, dos vizinhos, dos amigos. Por quê? Porque ela é a sua esposa, ele é o seu esposo. No relacionamento profissional, você é uma pessoa que trabalha com uma pessoa de confiança. Então, o que? Você tem que saber agir também da maneira correta. E principalmente se você exerce a função de um chefe, de líder de pessoas. Devemos ter cuidado, porque o ciúme ele gera conflitos. O ciúme ele gera confusão. E isso sendo alimentado dia a dia pode causar rompimentos de relacionamentos e pode causar até mortes, como iria acontecer com José se não fosse Deus na vida dele, porque ele era um jovem que tinha um projeto de Deus na sua vida. Deus tinha um projeto na vida deste homem. E por fim, os males do ciúme. O ciúme pode causar
tragédias familiares. É aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. O ciúme, ele é uma constante, meu irmão. O que é o ciúme é? É o medo de perder uma coisa ou alguém. E a inveja? A inveja é o desejo de ter alguma coisa ou alguém que você não tem. Os dois sentimentos são sentimentos opostos, porém sentimentos perigosos e danosos à vida espiritual, emocional do ser humano, que é o ciúme, desejo de perder alguma coisa ou alguém, e a inveja, o desejo de ter alguma coisa ou alguém que não tem ainda, ou que deseja ter, ou que o outro tem que você quer ter. São sentimentos maléficos que veio à natureza humana devido ao pecado do ser humano. E isso pode causar tragédias familiares. Observe que o ciúme também era o que fazia com que os líderes religiosos agiam em perseguição a Cristo. Por que eles perseguiam a Cristo? Eles perseguiam a Cristo porque surgiu agora um homem que estava atraindo multidões, que multidões o seguiam. E quando eles se sentiram ameaçados, a sua posição ameaçada, a sua posição agora de ser liderança no meio do povo ameaçou-se, porque Jesus veio pregando com autoridade e anunciando vida, eles se sentiram acuados, com medo de perder o prestígio, ou seja, ficaram com ciúmes de perder o seu prestígio, de perder a sua liderança. Então começaram agora a mentir e a procurar uma maneira de matar Jesus. Procuraram. O autor também vai comentar sobre o ciúme entre os santos de Deus. Aqui está mais uma aplicação prática, vocês vão perceber. O tópico primeiro e o segundo falou exclusivamente sobre o relacionamento de José, Jacó e seus irmãos. Mas aqui agora ele está trazendo uma aplicação prática. O ciúme entre os santos de Deus. O ciúme, meu irmão, obsessivo, quando ele surge dentro do coração de qualquer que seja a pessoa, quase sempre vai terminar em violência, quase sempre vai terminar em ofensas. E isso acontece dentro de um relacionamento conjugal, dentro de um tratamento profissional, bem como dentro também da igreja. Quantas pessoas ciumentas, no sentido de ciúme, porque o outro ali, Deus está levantando o outro, Deus está usando o outro, e ele começa agora a escarnecer, a inventar história, porque ele está com ciúme, porque aquela pessoa está sendo levantada por Deus. E isso acontece na membresia, nos congregados, na liderança, nas pessoas que compõem o ministério. É claro que nós não estamos generalizando, mas nós estamos apenas falando aqui de que de fato acontece. Acontece tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Se Deus está levantando um irmãozinho que é um membro, mas alguém dali no ministério está vendo, ele vê como um potencial ameaça a sua posição. Então ele vai fazer de tudo para que aquele irmãozinho, aquela irmãzinha venha a ser ofuscado, porque ele está com ciúme. O que é ciúme? Ciúme é o medo de perder alguma coisa, ou seja, é o medo de perder posição, é o medo de perder cargo, é o medo de perder a prioridade na frente da obra. Então a obra começa agora a sofrer por causa de determinadas pessoas que pensam assim. E isso acontece dos dois lados. Vale frisar isso. Mas nós não podemos terminar a lição sem dar as dicas, sem falar de como é que nós vencemos o ciúme. Primeira coisa, o que devemos fazer é alimentar a nossa mente com as coisas de Deus. Por isso a Bíblia fala aquilo que é justo, puro, perfeito, agradável. É nisto que você deve pensar. Naquilo que é reto, que é justo, ou seja, eu devo alimentar a minha mente de coisas sãs. Pela palavra de Deus, pela oração, pelo jejum.
pela comunhão com meus irmãos. Porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. O que pensamos e o que está em nosso coração é o que determina as nossas ações. Então, primeira coisa para vencer o ciúme, alimente a sua mente com as coisas de Deus. Em segundo lugar, saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de sua vida. Até que ponto esse ciúme que tem, até que ponto esse ciúme que está no seu coração está impactando a sua qualidade de vida. Porque há pessoas que são tão ciumentas que ela, além de ela não viver, a outra pessoa a qual ela tem ciúme ou que ela tem ciúme também faz com que não viva em paz. E é isto que acontece. Os irmãos de José não viviam em paz. Porque todo dia via José com aquela túnica. E certamente pensava na sua mente como que esse menino, esse garoto, esse pivete, vai ser o líder da casa de Jacó. Vai ser o líder de todas essas fazendas. E aquilo perturbava na mente daquelas pessoas. E eles aborreciam a José. Então, eles que tinham ciúme não viviam em paz, nem José vivia em paz porque era aborrecido, e o ciúme causa isso. Até que ponto o ciúme está comprometendo a sua qualidade de vida? Se está lhe prejudicando, procure ajuda. Porque o primeiro ponto para vencer o ciúme que nós falamos aqui é alimentar a mente com as coisas de Deus. Mas se você não está conseguindo, se você não está tendo sucesso, não está conseguindo orar em paz, jejuar em paz, ler a palavra em paz, você tem que procurar ajuda. Você faz parte de uma igreja. A igreja está para lhe ajudar. O seu pastor está para lhe ajudar. Marque uma consulta, um gabinete pastoral para levar tudo isso aos pés de um homem de Deus que possa lhe ajudar. Ou seu líder, aquele que você confia. Vá lá, a sua líder. Ou o irmão que você tem confiança, que sabe que é homem ou mulher de Deus, para lhe ajudar, para lhe aconselhar a vencer este mal, esse sentimento mal. Porque isso é um sentimento mal, é obra da carne. Deus quer fazer com que o fruto do Espírito seja produzido na sua vida. E para isso ser produzido, para o fruto do Espírito ser produzido em sua vida, você tem que querer. E como você não está conseguindo, busque ajuda. Peça socorro. O primeiro passo foi alimentar a mente com as coisas de Deus. Segundo passo, saber até que ponto está interferindo na minha qualidade de vida. E por fim, meu irmão, considere com muita atenção que Paulo nos ensinou a respeito do amor. Ele fala que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. A palavra de Deus é ainda o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Então que o Senhor Deus nos ajude, meu irmão, a vencer, a ultrapassar todo sentimento que venha a causar discórdia, conflito, confusão, brigas, ofensas entre nossos irmãos, entre nossos familiares, entre os nossos no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, porque Deus quer agir na nossa vida de forma que nós possamos refletir a luz de Cristo, porque como o próprio Cristo falou que nós somos a luz do mundo e sal da terra, e que as nossas obras venham a resplandecer, para que os homens venham e vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Então que possamos vencer todo sentimento contrário à palavra de Deus, o qual nós estudamos no dia de hoje. O ciúme é um mal que precisa ser
erradicado da nossa vida, da nossa mente e da nossa vida. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.